Eu quero começar esse pós-jogo de hoje falando sobre duas pessoas. Primeira delas, sobre o Maicon. Maicon que não marcava gols no Corinthians desde março do ano passado, volta de lesão e entra como titular e capitão. Mano, a minha reação, eu tenho certeza que foi a mesma de vocês. Qual que é a ideia do Dorival Júnior de colocar o Maicon para começar jogando esse jogo do Corinthians? Mas sim, essa é a segunda pessoa, Dorival Júnior. O Corinthians, ele passa a jogar num sistema de 3-5-2 contra o Vasco, onde o Ranielli joga como um terceiro zagueiro, aberto pela esquerda do campo. E em determinados momentos, o Corinthians faz o Ranielli jogar como primeiro volante, liberando assim o Maicon para poder avançar com as suas ações. E cara, deu muito certo. A gente tava na expectativa de saber qual Vasco que o Corinthians ia acabar enfrentando. Se era o Vasco que goleou o Santos, né, pelo placar de 6-0, ou se era o Vasco que acabou perdendo pro Juventude, não conseguindo vencer dentro de casa e por aí vai. Só que em meio a tantas provocações, em tantos torcedores do Vasco falando que o Vasco ia golear de novo e tudo mais, quem jogou muita bola foi o Corinthians. Corinthians veio a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio campo com Ranielli, Maicon, Breno Bidon e Charles no ataque, Kaique e Guinegão. O grande nome da partida de hoje, já adiantando para vocês. O Corinthians, ele consegue começar bem o jogo. A gente fica com apreensão, né? Pô, será que o Corinthians vai conseguir entrar mais ligado no começo do jogo e tudo mais? E aconteceu, o Corinthians entrou ligado, o Corinthians entrou com propriedade, criando boas oportunidades. E o que mais me chamou a atenção nesse jogo, rapaziada, foi em relação aos posicionamentos. Além do Ranielli jogar como esse terceiro homem na zaga e liberando mais o Maicon quando ele ia para primeiro volante, o Breno Bidon, ele jogou no círculo central. O Breno Bidon, ele jogou na posição que a gente pede muito pro Carrilho jogar quando ele é titular do Corinthians, né? O Carrilho que tá machucado. Mas o Breno Bidon hoje, ele teve vontade de vencer. Ele teve força para poder atacar, driblando, olhando para frente, sendo a cabeça pensante ali no meio-campo do Corinthians, porque o Corinthians hoje entra com 4 volantes. Ranielli, Maicon, Bidon e Charles. Você fica, caramba, quem que vai criar nesse time? Quem que vai conseguir articular essas jogadas? E o Breno Bidon conseguiu fazer isso muito bem. Tem muito que provar ainda pro torcedor corintiano, mas hoje o Breno Bidon jogou pra frente, jogou querendo criar ataques, querendo criar situações de gol do Corinthians, não é verdade? Então os posicionamentos hoje desses jogadores do Corinthians foram um dos grandes destaques do jogo do Timão. E é claro que a gente tem que falar aqui também, né, do Kaique e do Guinegão. Os meninos vieram, conseguiram a oportunidade de jogar como titulares. E Dorival, você vai ter que dar um jeito nesse ataque do Corinthians de pelo menos colocar os moleque. Guinegão, que tem mais gols que Thales Magno e Romero. Vocês sabiam disso? Romero tem 0 gols e Thales Magno tinha apenas 1 gol pelo Campeonato Brasileiro. E como os meninos jogaram bem, hein, rapaziada? Com versatilidade, conseguindo articular bem as jogadas, conseguindo flutuar em relação aos seus posicionamentos. E o Corinthians começa muito bem o primeiro tempo, com muita propriedade. Onde, num belíssimo lançamento do André Ramalho, o Matheus Bidu, que já tava atacando bem pelo lado esquerdo. Que partida do Bidu, hein? Que partidaça do Bidu, cruzou com propriedade para a área e o Maicon fez 1-0 pro Coringão. Sim, o Maicon abriu o placar pro Corinthians. Que bom pro Maicon, que o Maicon, que esse gol possa ser um divisor de águas pro Maicon, não é verdade? Aí o Corinthians faz 1-0, o Vasco perdido, engolido principalmente no meio-campo. Mano, se não fosse aquele chute do Coutinho que a bola triscou a trave, que o Coutinho teve liberdade ali pra poder chutar, o Coutinho não relou o pé na bola. O Coutinho não apareceu no jogo. E num lance lá, acho que foi numa cabeçada, o Hugo Souza fez uma defesa
espetacular, onde ainda a bola bate no travessão e o Corinthians acaba tirando ela da sua defesa. Mas que defesa do Hugo Souza, mano. Que defesa. O Hugo Souza hoje, quando foi exigido, conseguiu jogar muito bem. O Hugo Souza hoje fez ótimas defesas, principalmente nessa, que poderia dar outros ares pro jogo, né? Se o Corinthians acaba tomando esse gol de empate logo no primeiro tempo, talvez o Vasco poderia sair melhor pro segundo tempo e por aí vai. Mas aí, quando o Vasco perde o Tietê e entra o Verratti, o Vasco dá uma pequena melhorada, sim, porque o Verratti vira a referência ali no ataque do Vasco, faz com que a zaga do Corinthians esteja muito mais atenção, e é justamente com o Verratti no lance que o André Ramalho fez um pênalti ridículo. Não adianta falar, foi falta do Verratti, que não sei. Não, mano, o André Ramalho, quando ele vê que ele tá perdendo a bola pro Verratti, ele coloca a mão na bola. Pelo amor de Deus, cara. Não pode fazer um lance infantil desse, André Ramalho. Tá de sacanagem, mano. Aí o Vasco, com o próprio Verratti, acaba empatando o seu jogo. Só que depois do empate do Vasco, a gente sabe que se o Corinthians quisesse, se o Corinthians colocasse a bola no chão, quisesse ter uma velocidade maior de passe, a gente sabe que o Corinthians ia poder criar outras situações de jogo, outras situações de gol. Aí o Dorival Júnior, que na minha opinião deveria ter substituído determinados jogadores antes, o Dorival troca, entra o Vitinho, entra o Garro e entra o Rian, e o Corinthians volta a ter o controle da partida novamente. E depois de um passe espetacular do Matheus Bidu, onde quebra aquela linha de marcação do Vasco, o Garro domina a bola sozinho, bate pro gol, Léo Jardim espalma, e o Mateuzinho teve uma frieza absurda para poder dar assistência pro gol do Guinegão. A bola chega pro Mateuzinho, ele já olha pra dentro da área, vê o Guinegão fechando, e o Guinegão faz 2-1 pro Coringão. Que partidaça do Guinegão, que entrega dentro de campo, não tinha bola perdida. Você vê que o Guinegão com o Kaique, às vezes eles são até meio afobados para determinados lances, né? O Guinegão às vezes já chega fazendo falta, atropelando tudo, o Kaique também, mas mano, a molecada não falta vontade, não falta empenho, não falta raça, e o Corinthians tá precisando disso. Se a gente tá com as dificuldades, se a gente tá com os desfalques, a gente tem que jogar na base da força, na base da garra, na base da vontade, e a molecada tá fazendo isso muito bem. Depois do 2-1, bate o desespero no time do Vasco, porque já tava aí indo para a parte final da partida, e num cruzamento o Gustavo Henrique dá uma cabeçada muito certeira, muito calma do Gustavo Henrique, apenas abaixa, deixa a bola bater e acaba fazendo 3-1 pro Coringão. Como se já não bastasse a gente ter tantas alegrias, a gente fala, pô, agora só ficar, matamos o jogo e tudo mais, o Dorival Júnior vai e me coloca o Félix Torres. Gente, na moral, Félix Torres não dá mais, rapaziada. Não dá. Ele não dá, parece que ele não tem vontade de jogar futebol com a camisa do Corinthians. O Corinthians tem que negociar esse jogador urgente, mano. Ele ficou marcando o cara que cobrou a lateral. O cara cobrou a lateral nas costas dele e ele nem se esforça em relação a isso. Tem um lance que ele vai cortar a bola na linha de fundo, ele corta com uma perna, a bola bate na outra e vai para escanteio. E nesse lance da lateral, o cara do Vasco domina a bola, chega no lado esquerdo ali, cruza, e o jogador do Vasco sozinho acaba fazendo aí, diminuindo o placar, 3-2 pro Corinthians. Mas, cara, que vitória importante do Coringão. Atualmente, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Corinthians tá em 11º lugar. O Corinthians, se fosse derrotado hoje, o Corinthians poderia terminar a rodada do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos do Vitória, que está na zona de rebaixamento. Olha que loucura. Então isso faz o time do Corinthians ter uma certa tranquilidade para poder jogar o próximo jogo de quarta-feira, faz a gente se distanciar um pouco em relação aos adversários que ali embaixo estão, no caso o Santos, o Vasco, o Vitória, o Juventude, e o Corinthians consegue ter uma tranquilidade para trabalhar para essa próxima partida, que também é extremamente importante no Campeonato Brasileiro. O que eu falo para vocês, rapaziada, se o Corinthians, a gente sabe dos nossos jogadores, se os jogadores nossos entrar com vontade, querendo vencer a partida, consegue
bater de frente com as outras equipes. Apesar do Vasco ter muitas dificuldades, o Vasco vinha aí dessa goleada contra o Santos, muitos torcedores falando que ia golear o Corinthians também, e não foi isso que aconteceu, né? Porque do mesmo jeito que o Atomo Green é freguês da gente, o subordinado do Atomo Green lá do Rio de Janeiro também é freguês do Coringão. Sim, somos pais do Palmeiras e do Vasco. E, cara, que alegria, mano. Que alegria, que vitória importante pra gente poder dormir sossegado, pra gente poder pensar na Copa do Brasil, eleição amanhã, né, nessa segunda-feira, eleição pra escolher um novo presidente, derby no final de semana que vem, aniversário do Corinthians na próxima segunda-feira, então muitas situações aí, mas que o Corinthians consegue ter uma certa leveza pra poder trabalhar em relação a esses jogos.